Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui esta manhã? Diga graças a Deus. Queridos, por gentileza, vamos nos colocar de pé para lermos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Sem perdermos tempo, abra sua Bíblia, por bondade, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Glória a Deus. Grato ao pastor Eliseu, pastor Marcos, por essa oportunidade. Sinto honrado de estar pregando em um batismo nesta manhã. Que o Senhor os abençoe de maneira extraordinária. João capítulo 3, versículo 1, quem achou, diga amém. Está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E respondendo e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Tome o seu assento, exaltando e bendizendo ao Senhor Jesus Cristo. Desde quarta-feira eu tenho pedido ao Senhor uma palavra para ministrar aqui esta noite, e o Senhor trouxe este texto ao meu coração. Jesus estava diante de um príncipe dos judeus, um grande representante religioso em Israel. Ora, este havia procurado a Jesus para saber o que era necessário para entrar no reino dos céus. Parece até uma ironia, um príncipe dos judeus, um dos principais de Israel, procurar Jesus para saber o que era necessário entrar no reino dos céus. Mas não era ironia. Nicodemos estava maravilhado não só com a sabedoria, a graça e conhecimento de Jesus, mas os sinais que acompanhavam o ministério terreno de Cristo. Então Nicodemos, ele se aproxima de Jesus, porque Nicodemos entende que Jesus tem algo muito mais do que a lei e a Torá, o Antigo Testamento e os profetas. Nicodemos entende que Jesus, ele não era simplesmente mais um dos mestres de Israel. Ele entende que Jesus era o Messias prometido de Israel. Então ele vai buscar uma nova revelação, uma revelação que a lei, a Torá, o Antigo Testamento e os profetas não trouxeram. E Jesus olha para ele numa forma simples e usa duas expressões extraordinárias. Ele disse: Nicodemos, para você herdar o reino dos céus, você tem que nascer de novo. E a palavra nascer de novo pareceu estranha aos ouvidos de Nicodemos. Por quê? Porque não era uma forma natural de que os judeus estavam acostumados a ouvir. Então Jesus usa uma expressão que Nicodemos conhecia muito bem. Ele disse para Nicodemos: se tu quiseres ver o reino dos céus, tu tens que nascer de duas maneiras. Uma é nascer da água e a segunda é nascer do Espírito. Nesta manhã eu quero pregar subordinado ao tema passos para uma verdadeira regeneração. Eu quero que você repita comigo para gravar. Diga comigo: passos para uma verdadeira regeneração. Quando Jesus usa a expressão nascer da água, ele estava se referindo a uma prática judaica conhecida em todo Israel como techuvá. E o que significa techuvá? A palavra techuvá significa retorno ao eterno. Era quando o indivíduo se arrependia e retornava a Deus. Significa dizer que para o homem se arrepender, ele teria que passar pela techuvá. E a techuvá era um batismo por imersão, semelhante a esse que vai acontecer aqui daqui a pouco. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: se você quiser ter a vida eterna, você vai ter que fazer a techuvá, reconhecer publicamente o sacrifício que um dia será vertido na cruz
cruz do Calvário, não muito depois desses dias, era isso que Jesus estava falando. Mas embaixo você vai ver Jesus falar como a serpente foi erguida no deserto, e todos que queriam salvação tinham que olhar para ela. Assim também o Filho do Homem será erguido no Calvário, e se um dia o homem quiser entrar no reino dos céus, ele terá que passar pela cruz, pelo Calvário, pela expiação. Quando Nicodemos ouve falar nascer da água, ele se assusta. Por quê? Porque judeu não fazia techuvá. Aos 12 anos de idade, um judeu que queria iniciar na sua vida religiosa, ele passava por uma cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah. Então o judeu iniciava a sua vida religiosa. Por que a palavra techuvá assustou Nicodemos? Porque techuvá significa dizer que para alguém fazer a techuvá, esse alguém tinha que ser gentil. O que era um gentil? Era alguém nascido de outra nacionalidade que não era judeu. Então Jesus estava dizendo: você vai ter que fazer a techuvá. Mas falar isso para um mestre de Israel era meio que uma agressão. Mas a nação de Israel precisava se arrepender, ser batizada. Por que você acha que João Batista atrai as multidões nas margens do Rio Jordão? Porque João Batista estava trazendo todos a techuvá. Quando os judeus ouviram dizer que havia um novo profeta em Israel, depois de 400 anos Deus está sem falar com a nação de Israel, eles agora escutam dizer que um profeta vestido com peles de camelo, trazendo em si as mesmas características que o profeta Elias, não que ele fosse, mas que ele tinha as mesmas características de um novo reformador. Por quê? Porque a nação de Israel estava atravessando uma crise espiritual. O povo estava afastado de Deus, e Deus estava usando João Batista para fazer o povo voltar ao eterno. Significa dizer que a religião, ela tem o poder de reformar, mas o único que tem o poder de transformar é o Senhor Jesus, e Ele está presente aqui nesta noite. Ele usa a expressão nascer da água, techuvá, arrependimento, voltar ao eterno. Sabe o que Jesus estava dizendo? A lei, a Torá, o Antigo Testamento, os teus conhecimentos de mestres de Israel não vão te salvar se você não se arrepender dos teus pecados e não for batizado. João Batista disse: eu vos batizo com batismo para o arrependimento, batismo nas águas. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A segunda, nascer do Espírito. Isso aqui é o mais fantástico, o mais extraordinário. Por quê? Porque quando Jesus ele usa a expressão nascer do Espírito, ele está dizendo que, ele está se referindo, Paulo ele vai explicar isso claramente, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 22, ele diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que Jesus estava dizendo aqui quando ele disse nascer do Espírito, é que quando Deus criou o homem, Adão, no Éden, quando Deus o fez vivo. O espírito do homem tinha ligação intrínseca com o de Deus. Deus disse para Adão: de todas as árvores que existem no meio do jardim vocês podem comer, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comeres dela, certamente morrerás. Quando Deus no Éden fala essa palavra para Adão, ele está falando de dois tipos de morte. A morte física, o homem perderia o direito de ter vida eterna. É por isso que os homens hoje morrem, não vivem para sempre. Por quê? Porque Adão perdeu isso no Éden. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. É como se o espírito do homem estivesse mortificado. É como se o homem não tivesse mais vida no seu espírito, como se ele estivesse se degenerado. É como se ele tivesse se desligado completamente de Deus. É por isso que o homem, antes de aceitar Jesus, ele não consegue se libertar da bebida, do cigarro, da cachaça, da cocaína, das drogas. É por isso que você vê muita gente lá fora dizendo: eu creio no Evangelho, eu creio no poder resgatador e transformador do Evangelho, mas eu só vou ser crente quando eu me libertar dos meus pecados. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca, porque nós mesmos não temos força de nos libertar. Quem nos liberta é Jesus, a nossa verdade absoluta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos foram alcançados por essa verdade? Levanta a mão e adora o nome do Eterno. Quando Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, Jesus estava dizendo: quem nasceu de novo, nasceu do Espírito. Ele teve vida gerada no seu Espírito. É por isso que o ímpio lá fora tenta se libertar do cigarro e não consegue.
É por isso que o ímpio lá fora pega um maço de cigarro e antes dele fumar está escrito atrás: o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer no pulmão. Ainda tem uma foto de um pulmão todo estragado. Ele quer se libertar daquilo, mas ele não pode. Ele vai ao médico, está com um problema de pressão alta. E quando ele senta, o médico diz: você tem que parar com a cevada, a cerveja, porque isso vai te matar. E ele diz: é verdade, tenho que parar. Mas por si só não conhece, não consegue. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se ele disse que é a verdade, a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única forma de você ser liberto. Uma vez perguntaram para a cantora Simoni: é verdade que você já foi evangélica? E ela disse: é verdade, já fui evangélica, já servi a Deus. E foi num programa da Xuxa muitos anos atrás, eu nunca mais me esqueci. E Xuxa perguntou: mas por que você saiu da igreja? Por que você saiu? Você se decepcionou com um pastor, com algum crente, com alguém? Ela disse: não, porque o evangelho, para seguir a Jesus, tem que ser sério. E ela disse: mas por que você não é séria? Ela disse: sou séria, mas eu não consigo me libertar dos meus pecados, dos meus problemas pessoais. Eu fumo, eu bebo, eu faço uma série de coisas. E aí, naquela hora eu olhei e falei: minha filha, se depender, e ela abre a boca e disse assim: quando eu estiver liberta disso tudo e entender que eu sou digna, aí eu aceito a Jesus novamente e vou servir a Jesus. Quando ela disse aquilo no meu coração, eu disse: essa é a maior mentira que o diabo pode pregar. Por quê? Porque o homem em si só não tem o poder de se salvar. O homem em si só não tem o poder de libertar-se. Quando o homem levanta as suas mãos e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, guarde isso, naquele exato momento parece um simples ato, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: você abriu uma porta na tua vida e eu estou entrando. E aonde o Espírito Santo de Deus entra, o pecado não habita mais. Onde o Espírito Santo de Deus entra, a impureza ela tem que sair. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo 7, Paulo diz: e Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santificação. Quem faz dentro de nós a obra da regeneração, do novo nascimento no Espírito, e aí acaba envolvendo a tua alma e o teu corpo é envolvido por Deus. Aquele vício maldito que te perturbava, não vai mais se perturbar, porque agora você não está mais sob o domínio do pecado e de Satanás, está debaixo do domínio de Cristo, e quem está no domínio dele pode dizer: eu sou livre. É só em Cristo que achamos a verdadeira libertação e transformação dos nossos pecados. Não é a lei que liberta, a lei serviu de aio, tutor, orientador, até que chegasse a nova dispensação, a nova aliança. Israel estava desviada dos caminhos do Senhor. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, o primeiro do Novo. Quando Deus fala pela voz profética de Malaquias, quando Deus volta a falar com Israel, é só através de João Batista, 400 anos, que Deus não falava com o povo. O povo precisava se converter e se arrepender. João Batista, quando olha para os escribas e fariseus criticando o ato dele levar os judeus a techuvá, o retorno ao eterno, ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque a lei dizia que o judeu não deveria fazer techuvá, ele já fez a bar mitzvah. Mas o que adianta fazer bar mitzvah se por dentro não houve uma nova aliança? Dentro dele não impera a essência do Espírito de Deus. Dentro do Espírito dele não foi gerado vida novamente. Nascer do Espírito aqui é ter o Espírito Santo de Deus gerado no seu espírito. É só isso que te dá forças para se libertar das cadeias espirituais que te prendem. Você não consegue ver, você que ainda não aceitou Jesus, mas está preso por cadeias espirituais. Eu tenho uma boa notícia para você: o Jesus que liberta está aqui dentro nessa noite. Eu sinto a presença do Eterno nessa noite. E se você está sentindo, levanta a tua mão e adora o nome do Eterno. Eu sinto a presença de Deus. Então, quando o homem aceita Jesus, dentro dele o Espírito Santo de Deus começa a gerar vida. Lembra de Paulo falando aos Efésios,
capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Por isso que o homem sem Deus não consegue se libertar, porque na verdade nem o homem consegue se libertar. Quem liberta o homem é Deus. Deixa eu falar para vocês que estão se batizando. 1999, dia 26 de junho de 1999, eu estava sentado aí, onde vocês estão. E uma pessoa leiga disse para mim que quando eu entrasse ali, mergulhasse, eu ia sair uma nova pessoa. Na minha mente havia uma água mágica. Porque eu pensava assim, quando eu me batizar, nunca mais eu vou sentir desejo de pecar. Nunca mais eu vou sentir tentado por nada. E não pensem dessa forma, porque esse é o maior erro que poderia existir. Aqui, simbolicamente, Paulo, em Romanos capítulo 6, ele diz assim: como fomos batizados pela morte, significa assim um sepultamento espiritual. Paulo explica isso em Romanos capítulo 6, depois vocês leem em casa. Mas não significa dizer que vocês não vão ser tentados. Não significa dizer que o diabo não vai tentar vocês. Aquele que bebia, vão oferecer copo de cerveja e dizer: bebe. Mas sabe qual é a diferença disso tudo? É que antes você não tinha escolha, era escravo, estava amarrado. Porque o pecado nos tornou escravo dele, do pecado e de Satanás. Quando Deus criou o homem em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem para dominar. Deus fez o homem para ser coroa da criação. E Deus disse assim: domine sobre as aves dos céus, as bestas feras da terra, os animais do campo. O homem foi feito para ser coroa. Mas Pedro, escrevendo na sua epístola, ele disse que daquele que o homem é vencido, e além de Deus ter feito o homem para dominar, Deus confiou o globo terra, o planeta terra nas mãos do homem. Quando o homem peca no Éden, ele perdeu a sua autoridade espiritual. Por quê? Porque passou a ser escravo do pecado e consequentemente escravo de Satanás. Hoje o homem não só perdeu o domínio da terra e de tudo que existe nela, como também perdeu o domínio da sua própria vida. O homem sem Deus, obviamente, foi para isso que o Filho de Deus foi erguido no Calvário, para desfazer as obras de Satanás. Sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque tudo aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus trouxe para a igreja no Calvário. Antes nós éramos escravos de Satanás e do pecado. Hoje somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós temos o poder e a autoridade de Deus de dizer: todas as coisas me são lícitas sim, mas nem todas me convêm. Eu faço se eu quiser, porque eu sou livre. Se você é livre, levanta a tua mão e adora o nome do Eterno esta manhã. Uma vez me disseram assim: Eliardi, eu não quero ser crente. Eu falei: por quê? Ele disse: porque crente não pode nada. Eu disse: quem disse? Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode fazer nada disso. Eu disse: poder pode. A gente não faz porque a gente não quer, que a gente não é besta. É verdade ou não é, gente? Está escrito que o Ministério da Saúde adversa que fumar faz levar ir para o túmulo mais perto. Eu vou fumar para quê? É verdade ou não é, gente? Agora, vocês que estão presos, por quê? Porque vocês querem. Quantas pessoas aqui você conhece que há anos é escravo da cerveja e não consegue se libertar? Quantas pessoas aqui você conhece que é escravo do cigarro, que é comprovado que prende ainda mais que a cocaína, a nicotina? Para se libertar da nicotina ainda mais difícil do que da cocaína. Você sabe disso. E por que essas pessoas querem parar, mas não conseguem? Porque são escravos. Eu vim aqui nessa manhã debaixo de uma autoridade de Deus para dizer que o Jesus que está presente aqui, ele ainda tem poder de libertar. Eu vim aqui nessa manhã tomado pela autoridade do Espírito Santo para dizer que o Jesus que te trouxe aqui, ele não te trouxe só para ver mais um batismo, ele te trouxe para dizer: ele é a solução desse problema que há anos se aprisiona. Irmãos, quem está falando para vocês aqui é um garoto de 29 anos de idade, que cresceu, teve a sua adolescência, passou por turbulências, pelo menos com meu pai. Quem conheceu meu pai no ano de 2002, 2003,
2002 para trás, eles sabem que o meu pai ele era dependente químico, viciado em cocaína. Na comunidade da Praia da Roça, meu pai ele era conhecido como carga pesada. Por quê? Porque usava muitas drogas. Eu cheguei a dizer para Deus: Senhor, eu não sei mais o que eu faço com meu pai, porque meu pai usava tanta cocaína, que depois que se divorciou da minha mãe, ele começou a vender tudo de dentro de casa. Era uma pessoa que tinha padaria, tinha recursos financeiros, mas a droga consumiu tudo que ele tinha. Cocaína destruiu ele. E eu comecei um propósito de oração, e eis aí a maior arma que existe na face da terra, é a oração e jejum. Onde as tuas palavras não chegam, a oração ela vai chegar. Onde as tuas forças não chegam para quebrar as cadeias espirituais, o jejum ele destrói. Comecei uma campanha de 30 madrugadas na antiga Rosa de Saron, a Rosinha, aquela que fica no meio. Começava de meia-noite e até 4 horas da manhã, orando e jejuando, pedindo para Jesus libertar o meu pai. Tinha um amigo meu chamado Edmilson, era um garoto de oração, um jovem de oração. Eu fazia pelo meu pai e ele fazia pela mãe dele. E nós clamávamos, ele pela libertação da mãe do álcool e eu pela libertação do meu pai da cocaína. A nossa família, a minha avó que já dorme no Senhor, ela dizia: filho, na ótica humana não existe mais saída para o teu pai, nem centro de recuperação mais. Recupera o teu pai. Eu disse: é verdade. A senhora disse certo, na ótica humana. Só que eu não vivo segundo a ótica humana, eu vivo por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não acredito naquilo que eu vejo, eu acredito naquilo que eu sei e sinto aqui dentro. Todas as coisas ao meu redor podem estar caindo por terra, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. E comecei a orar. E no final daqueles 30 dias, o meu pai ele foi pego por traficantes, por bandidos, porque devia uma alta quantia em dinheiro, devido a drogas que ele pegava fiado. E levaram ele lá para dentro. Era o meu último dia de oração. Quando foram na minha casa me dar a notícia, falaram: Eliardi, teu pai está sendo arrastado lá para dentro, para ser esquartejado, morto. E na hora eu confesso que eu ia sair de casa e pedir, interceder. Eu já era conhecido na área porque evangelizava, principalmente os traficantes. E quando eu ia sair, o Espírito Santo de Deus falou para mim, final de 2002, entra para o quarto, porque essa guerra você começou dentro de 4 paredes, e é dentro de 4 paredes que você vai vencer. Naquele dia eu ia sair para pregar. Como pregar? Com o coração angustiado, sabendo que meu pai estava na mão de traficantes. Vocês sabem, quando traficante pega não tem perdão, ainda mais por dívida. E isso era por volta de quase 6 horas da tarde. Eu orei até 7, tomei banho rápido e saí para o culto. Coração angustiado, sentado no púlpito da Assembleia de Deus no Lins de Vasconcelos. Congresso de jovem, ia pregar, o coração chorando, só chorava no púlpito antes da mensagem, dizendo: Senhor, eu estou pregando aqui a tua palavra para vidas serem salvas, e hoje meu pai pode estar sendo esquartejado, mas eu creio no poder da oração. Onde a minha voz não chegou, a unção do teu Espírito Santo vai chegar, e os demônios que se colocarem em prontidão para tirar a vida dele caem por terra, porque tu vais salvar. Quando eu cheguei do culto que eu havia ido pregar, e eu entrei, fui direto para a casa dele. Eu morava nessa época com a minha mãe, depois fui morar com ele. Por causa dessa situação, eu estava numa campanha de oração e libertação pela vida dele. Fui direto para a casa dele, e quando eu cheguei lá, eu vi meu pai sentado, olhou para mim, começou a chorar e disse: filho, hoje Deus fechou a minha sepultura, e eu me entreguei e voltei para a presença dele. Presta atenção. E eu disse: Senhor, pai, como é que foi isso? E ele disse: filho, me bateram aqui, não sei se você soube. Eu falei: fiquei sabendo. E depois, do nada, eles pararam. Vou te dar mais uma chance. Eu subi para o morro para fazer reclamação, porque meu pai, ele tem uns parentes que são envolvidos lá em cima, no Morro do Dendê. E quando eu subi, um homem crente me parou no meio da rua e disse assim: hoje Satanás abriu para você uma sepultura, e não te jogou dentro, porque um filho teu estava de joelhos dobrados, orando para Deus te dar livramento. Então a tua sepultura foi fechada. Essa foi a tua última oportunidade.
E naquela noite meu pai aceitou a Jesus. O milagre da regeneração foi tão forte que ele não precisou de centro de recuperação. Do final de 2012 até hoje, 2014, meu pai é liberto para a honra, a glória e louvor do nome de Jesus. É por isso que eu prego com tanta propriedade e falo sobre esse novo nascimento, porque esse milagre eu vivi dentro da minha casa. Eu vim aqui nessa noite tomado por uma autoridade de Deus para te dizer: Deus tem milagre para a tua casa, Deus tem milagre para a tua família. Mas para Ele começar algo na tua família e na tua casa, Ele quer começar primeiramente em você. Essa manhã é a manhã que Deus escolheu para mudar o curso da tua história. Fica de pé adorando, bendizendo e glorificando ao nome do Eterno. Adão pecou, e a Bíblia diz que através de Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, até que passe pelo Calvário. No Éden, Adão perdeu tudo que Deus deu ao homem. Tem uma mensagem exclusiva que fala sobre essas perdas. Mas no Calvário, Jesus, ele devolveu para a igreja. Eliade, mas eu não sou igreja, mas pode ser a partir de agora. Eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, para sair do teu lugar e vir entregar a tua vida ao Senhor. Confia nele, porque ele tem coisas extraordinárias para realizar na tua vida. Onde é que está a primeira vida que deseja entregar a vida a esse Cristo regenerador? Saia do teu lugar e venha. Eu quero te convidar, você batizando que trouxe um pai, uma mãe, um tio, um primo, alguém que ainda não aceitou Jesus. Eu vim aqui debaixo de uma certeza extraordinária. Essa noite Deus me deu uma revelação, uma visão, me mostrou cadeias sendo quebradas e abertas. E eu tenho certeza que Jesus te trouxe essa manhã aqui para te salvar. E baseado nessa certeza, eu quero aqui a primeira pessoa que deseja se entregar para Jesus. Está vindo aqui, a igreja aplaude ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais pessoas aqui nessa manhã que Deus quer começar um milagre sobrenatural, um milagre da regeneração. Então saia do teu lugar, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele vai fazer por tua vida, porque Ele ainda é o Senhor que liberta, transforma, regenera de todo o pecado. Se você vai sair do teu lugar e vir, vem de mão levantada, levanta a tua mão, porque Jesus hoje escolheu para transformar por completo a história. Eu quero que os irmãos abram o corredor aí para as novas vidas que vão se entregar a Jesus. Por favor, abram o corredor aí, porque tem pessoas para vir aqui à frente. Saia do teu lugar e venha, porque essa manhã é a manhã que Deus escolheu para mudar o rumo da tua história. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo do... Tá vindo mais uma vida para Jesus, e a igreja aplaude ao nome do Eterno. Xarabacalabaxandarácia. E assim mesmo se humilhou. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Essa manhã é manhã de salvação. Essa manhã é manhã de regeneração. O novo nascimento. Morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome. Sai do teu lugar e venha. Que é Venha, que essa manhã é manhã de salvação. Deus está falando contigo. Sai do seu lugar e venha. É manhã de Deus transformar a tua vida. Não vá para casa da mesma forma que você entrou. Essa manhã Deus escolheu para mudar por completo o rumo da tua história. se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, Sai do teu lugar e vem.
Venha, porque essa manhã é manhã de salvação. Segura o louvor um pouquinho, segura o louvor um pouquinho. Confirma para mim se são 4 ou 3. Confirma para mim se são 4 ou 3. Se o rapaz ali já aceitou Jesus. Irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual. Quem entende assim, diga amém. Eu poderia agora, satisfeito, entregar o microfone, mas eu vim para esse púlpito hoje debaixo de uma guerra espiritual, e só Deus sabe. Guerras porque eu vim aqui disposto a ver vidas se renderem ao Senhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma do que Deus está me falando aqui agora. Tem vidas aqui para se entregar para Jesus. Mas nesse exato momento, Satanás trava a maior batalha na mente do ser humano. Rapaz, é muito bonito o que aquele rapaz falou, mas eu sou cheio de pecados, sou cheio de falha, eu não sou digno de estar ali. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração e cadeias vão ser quebradas essa manhã. Tem mais gente aqui para se decidir. Quem concorda comigo, diga amém. Então eu queria que você fechasse os teus olhos. Se tem alguém aqui que está se batizando hoje, sabe que um parente teu não evangélico está aqui. Você está com vergonha de ir lá atrás buscá-lo, mas você sabe que ele veio. Então fecha os teus olhos agora. E eu quero que nós vamos travar uma batalha espiritual. A salvação, irmãos, ela não é física, ela é espiritual. A Bíblia fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então é na autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno que nós clamamos agora: Senhor, eu te peço na autoridade do teu nome, que toda cadeia no mundo espiritual, todo grilhão e toda corrente que prende vidas, sejam quebradas, despedaçadas, na autoridade do teu nome. Essa vida, Senhor, que está sentindo as suas pernas travadas e não tem coragem de vir aqui à frente, nesta hora nós determinamos, essa vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Você é livre, venha, entregue-se ao Senhor Jesus. Essa é a noite que Deus escolheu para mudar a tua vida. Eu queria que a igreja adorasse ao Senhor Jesus. Há poder na adoração. Enquanto a igreja adora, Deus está quebrando cadeias no mundo espiritual. Saia do teu lugar e venha. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro. Pessoas que estão afastadas, essa é a noite, essa é a manhã, saia do teu lugar e venha. Venha. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Segura um pouquinho. Príncipe da paz. Está vindo, levantando as mãos. Cadeias estão sendo quebradas no mundo espiritual. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, essa é a tua oportunidade. Essa manhã Deus marcou um encontro contigo aqui. Saia do teu lugar, não se prenda. A tua missão é criar coragem, levantar a tua mão e se entregar a Jesus. O de te libertar é o dele, e ele está aqui nessa manhã para te libertar de todo o pecado. Tem mais gente, saia do teu lugar e venha. Está vindo chorando. Isso é sinal que cadeias estão sendo quebradas. O Espírito Santo está convencendo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É manhã de salvação, é manhã de reconciliação. Saia do seu lugar e venha se reconciliar com Cristo. Deus vai te libertar, Ele é poderoso para te libertar. É agora, essa é a sua oportunidade. Está vindo mais uma vida e a igreja aplaude. Tem mais gente para Jesus. Saia do teu lugar. Essa manhã eu não preguei para as paredes, eu preguei para você. E está vindo mais um ali. Aplaude a Jesus, porque cadeias estão sendo quebradas.
Cadê a próxima vida para Jesus? Sai do teu lugar e venha. Venha, 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 venha. É manhã de conserto, é manhã de renovo. Está vindo chorando, chorando. Mais uma vida para Jesus. Aplaude ao nome do Senhor Jesus. Olá, sabe como que esse milagre aqui se chama? Presta atenção nisso. Vocês que estão vindo aqui à frente, e você que está aí atrás, está se travando. Sabe que Deus falou contigo? Sabe que o Espírito Santo tocou e ministrou o teu coração? Eu quero que você saia. Esse milagre aqui que está acontecendo aqui chama-se milagre da regeneração. E o que é regeneração? É o novo nascimento. Sabe por que vocês estão chorando e não conseguem entender por que chora? Já viu quando uma criança nasce, a primeira coisa que acontece, elas choram. As lágrimas, elas denotam um novo nascimento. Nesse exato momento, um novo nascimento está acontecendo. Tudo que vocês faziam lá fora, Jesus está apagando. Está passando não uma borracha, mas o maior apagador que existe, chamado sangue do Cordeiro, e transformando a vida de cada um de vocês. Presta atenção nisso, ainda tem mais gente aí, porque Deus ministra ao meu coração. Mas eu vou entregar o microfone, não vou insistir muito. Eu tenho consciência de que a palavra foi pregada. O que Deus me deu para essa manhã eu entreguei. E a partir de agora a decisão já não é mais minha, é tua. Escuta isso que eu vou te falar. O homem olha e julga o homem pelo seu passado, pelo que ele foi. Não presta, já adulterou, já roubou, já foi cheirador. Imagina se Jesus olhasse para o meu pai e pensasse como os homens pensavam dele. Já se fazem 14 anos, ninguém lembra mais que o meu pai foi viciado em cocaína e hoje é liberto. Por quê? Porque dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Não importa quem você foi para Jesus, o que importa é o que Ele vai fazer na tua vida a partir de agora. Saia do teu lugar e venha, 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 venha. Essa manhã é manhã de reconciliação. Se entrega ao Senhor Jesus, volta para o Senhor Jesus. É manhã de mudança, é manhã de libertar, vindo ali com a mão levantada. Glória a Jesus. Sai do teu lugar e venha. Venha, 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 venha. Venha, venha, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Essa manhã é manhã de mudança, é manhã de restauração, é manhã de transformação. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você entrou aqui essa manhã, mais uma vida aqui para Jesus. Aplaude a Jesus, que Ele é digno. Ele merece toda a honra, toda a glória. Você entrou aqui sem nenhuma perspectiva de vida. Talvez tenha alguém aqui que esteja pensando até em acabar com sua própria vida. Sabe por que lá fora os homens se matam? É porque não apresentaram para ele esse milagre chamado novo nascimento e regeneração. Porque se eles descobrissem que podem nascer de novo, mas não nascer fisicamente, mas de uma forma espiritual, se eles descobrissem, eles jamais acabariam com a sua vida. Augusto Cury diz que quando um homem se suicida, ele não quer acabar com a sua dor, ele quer acabar com o sofrimento que norteia a sua alma. Ei, não precisa se suicidar para isso. Ei, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Venha para o Calvário hoje, suba a cruz com Ele, e você vai ver Ele fazer coisas extraordinárias na tua vida. Ainda tem mais gente, sai do teu lugar e venha. Enquanto isso a igreja vai aplaudindo, porque eu sei que tem mais gente. Que maravilha, aplauda bem forte ao Senhor.